Meus irmãos, hoje quero fazer a exposição de um texto ótimo para a evangelização. Se você quer usar um texto para evangelização, esse texto é um texto excelente. Isaías capítulo 35, profeta Isaías capítulo de número 35. É um texto excelente para nós levarmos para aquelas pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão sem esperança. Esse é um texto maravilhoso para compartilharmos. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 é um dos textos-chave da Escritura para a evangelização, para a proclamação do Evangelho. Isaías capítulo 35, nós vamos ler todo esse capítulo, são apenas 10 versículos. Tema da nossa mensagem, meus irmãos: Deus transforma o deserto em um jardim. Esse é o tema da mensagem. Deus transforma o deserto em um jardim. Vamos fazer uma leitura alternada. Vou ler os versos ímpares e peço que a igreja em unidade leia os versos pares. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ali não haverá leão, nem animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, a Tua palavra que é poderosa. Nós pedimos em nome de Jesus que por ela o Senhor esteja falando aos nossos corações. Pai amado, que o Senhor esteja repreendendo o inimigo, que o Senhor esteja, Pai, fazendo com que o inimigo, Senhor, seja envergonhado. Sabemos que Jesus já venceu o inimigo na cruz, e ele já foi totalmente despojado. Nós pedimos, Pai, que a sua glória se manifeste na vida do teu povo. Que o Senhor traga transformação e alegria ao coração do teu povo. Ó Deus amado, que o Senhor edifique os seus santos e que o Senhor leve à conversão aqueles que precisam de conversão nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem: Deus transforma o deserto em um jardim. O deserto, ele é transformado por Deus em um esplendoroso jardim. Em geral, meus irmãos, as profecias, elas se cumprem em várias etapas. O que nós temos aqui é uma profecia de Isaías, e as profecias, elas, em geral, não se cumprem em um só momento, mas se cumprem em vários momentos. As profecias de Isaías, em geral, se cumprem em 4 etapas.
Uma primeira etapa é na vida dos seus ouvintes. Então Isaías estava pregando para um público, e essa palavra tinha um propósito e significado para aquele público original, para quem Isaías estava pregando. Mas essa palavra também se cumpre, ou se cumpriu nos dias de Cristo Jesus, na vida de Cristo, sendo Ele o próprio Messias, aonde essa palavra nós veremos se cumpriu de maneira específica. Mas essa palavra também tem um terceiro momento de cumprimento, que é durante a história. E enquanto essa palavra vai se cumprindo durante a história, isso significa que ela tem uma aplicação para várias gerações, inclusive para mim, para você, para a nossa geração. E em um último momento, meus irmãos, essa palavra, ela se cumprirá de maneira plena quando Jesus Cristo voltar no novo céu e na nova terra. Então é importante, igreja, nós entendermos o contexto histórico do texto, mas é importante também nós entendermos o contexto literário. No contexto histórico nós temos aqui o profeta Isaías, profetizando cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías está falando para um povo que iria para o exílio. E ele profetiza muito antes desse povo ir para o exílio. Esse é o contexto histórico. O contexto literário, meus irmãos, é que essa profecia, ela é, na verdade, uma poesia. Ela é uma poesia. Então, quando nós olhamos para o texto original, nós vamos encontrar aqui uma profecia poética. O profeta está falando numa linguagem poética. E as poesias, nós sabemos, as poesias, elas trazem imagens. As poesias, elas nos levam a pintar quadros em nossa mente. Por exemplo, nós não devemos interpretar as poesias de maneira literal. Claro que algumas partes da poesia podem ser literais, mas às vezes os homens, apaixonados, prometem para a mulher amada a lua. Se você quiser, eu te dou até a lua, te dou as estrelas. Isso, meus irmãos, é poesia. Nós não podemos dar a lua, ou as estrelas para a pessoa amada. Quando alguém está falando assim, olha, eu dou para você o melhor, eu dou para você o impossível. Estou vendo aqui muitos, olhando para as esposas, Acredito que alguns disseram para elas, vou te dar a lua, mas até agora não entregaram. E o fato é, meus irmãos, então, que as poesias, elas não podem ser interpretadas literalmente. Nós temos que buscar o significado profundo da poesia. E essa poesia, essa profecia, que é em forma de poesia, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 4, vai mostrando um deserto que é transformado em um jardim. A segunda parte da poesia, que vai do versículo 5 a 7, mostra a alegria que os santos devem sentir no coração por essa transformação que Deus pode trazer. E por fim, os últimos versículos mostram um caminho que Deus vai abrindo para que o seu povo chegue até a presença dele, até esse local jardinado. A profecia, meus irmãos, ela tem 2 comparações, essa profecia que é um poema, ela tem 2 comparações. E a principal comparação aqui é a comparação de um deserto com um jardim. Na verdade, o profeta Isaías vai mostrando que Deus vai transformar o deserto em um jardim. E ele vai nos mostrando, você pode ler com mais calma, na sua casa depois, nós estaremos fazendo a exposição do texto, mas ele vai mostrando o deserto, o que tem no deserto. No deserto a morte, no deserto a tristeza, o deserto é um lugar feio, no deserto a escassez, no deserto a desesperança, a enfermidade, a sede, no deserto existem animais perigosos, o próprio caminho do deserto é um caminho perigoso, um caminho imundo, e no deserto o que se vê é tristeza e gemido.
Mas o profeta Isaías vai mostrando nessa poesia que Deus, ele vai transformando esse deserto em um belo jardim, cheio de vida, de alegria, de flores, um lugar de muita abundância e prosperidade, esperança, saúde completa, física e espiritual. O deserto é deixado para trás e surgem águas em abundância. O caminho agora é um caminho seguro, um caminho de santidade, e o que se vê não é mais tristeza e gemidos, e sim alegrias e cânticos. Esse, meus irmãos, é um lindo poema que nos revela imagens espirituais. Deus está falando de pessoas tristes, pessoas que vivem em escassez, em desesperança, pessoas que vivem em enfermidade espiritual, sedentas, pessoas que vivem em perigos, pessoas que vivem habitadas até por demônios imundas, pessoas tristes, angustiadas. Deus visita essas pessoas e transforma essa vida que é um deserto em um jardim. Deus vai transformando, trazendo alegria, trazendo flores, trazendo abundância, trazendo esperança, trazendo saúde, trazendo, meus irmãos, muita vida, trazendo segurança, santidade. Aquela vida que era um gemido só, agora canta louvores e exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, para compreendermos esse texto, que é um texto maravilhoso do profeta Isaías, vamos ver como essa profecia ela se cumpre nos seus 4 estágios. Vou ser breve aqui em cada estágio do cumprimento da poesia, da profecia poética. Primeiramente, então, meus irmãos, essa profecia, ela tem um significado para os ouvintes originais dela, para quem Isaías pregou. Essa mensagem, meus irmãos, para os ouvintes de Isaías, era uma mensagem para trazer esperança ao coração dos crentes ali. Porque eles seriam levados para a Babilônia, eles seriam exilados lá na Babilônia. E, meus irmãos, os babilônios, quando eles invadiram Israel, e quando Isaías traz essa palavra aqui, isso ainda não havia acontecido, mas quando eles invadiram Israel foi transformada numa cidade, numa nação deserta. Jerusalém ficou deserta. Os muros de Jerusalém foram derrubados. O templo foi derrubado, ou seja, não ficou nada ali. Jerusalém ficou totalmente desalentada, totalmente sem esperança. E o profeta Isaías está trazendo essa palavra dizendo, olha, Deus vai transformar o deserto, essa cidade deserto, em um jardim. Essa cidade, Jerusalém, que é uma cidade deserta, Deus vai modificar completamente. Deus vai fazer com que ela seja novamente habitada. Depois de 70 anos, meus irmãos, ela seria novamente habitada. Isaías está trazendo uma palavra de esperança àqueles que seriam exilados, para que eles tivessem fé em Deus. Porque Deus é aquele que pode transformar todas as coisas. Amém, igreja? O versículo de número 4 diz que Deus visitaria, Deus traria vingança aos inimigos, Deus salvaria o seu povo. E no verso de número 10 diz que Deus, ele faria com que o seu povo voltasse novamente para a terra prometida por um caminho seguro, um caminho que ele mesmo prepararia. O caminho seria tão seguro porque Deus guardaria o povo pelo caminho e eles voltariam para a terra prometida com alegres canções. Diante dessa palavra, o povo deveria crer e deveria se alegrar em Deus. Eles deveriam ter esperança e fé em seus corações. Mas, meus irmãos, esta profecia, ela tem um significado que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Como nós dissemos, Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. E essa profecia tem um cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem um significado no ministério terreno
de Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, quando ele veio ao encontro dos exilados. Mas Jesus não veio ao encontro de exilados numa terra física. Jesus veio ao encontro de exilados espirituais. Quando Jesus Cristo veio, ele encontrou muitas pessoas cativas pelo poder de Satanás. Jesus, meus irmãos, deixou a sua glória e ele veio até nós. E quando Jesus Cristo chegou nesse mundo, nos dias em que ele esteve nesse mundo, por onde ele passava, ele transformava desertos em jardim. Amém, meus irmãos? É claro, não estamos falando, como nós dissemos, estamos falando poeticamente. Jesus trouxe transformação para pessoas. E a transformação, meus irmãos, que Jesus trouxe para as pessoas dos seus dias, foi uma transformação grandiosa. Enquanto Jesus estava nesse mundo, todos viram a glória do Senhor e o seu esplendor. E Jesus, meus irmãos, fez com que os termos dessa poesia até mesmo se transformassem. Jesus fez com que muitos termos dessa poesia se cumprissem literalmente, porque veja ali o verso de número 5. Ele abriu os olhos de pessoas cegas. Ele desimpediu os ouvidos de pessoas surdas. Ele fez com que coxos saltassem como cervos. Ele fez com que a língua de mudos cantassem. Amém, meus irmãos? Porque Jesus, por onde ele ia passando, ele ia transformando o deserto de vidas em jardins floridos. Ele transformou a vida de Maria Madalena, que era uma mulher possuída por demônios, em um jardim florido. Ela passou a ser seguidora de Cristo. Ele transformou a vida do endemoniado gadareno, no qual habitava uma legião de demônios. Ele transformou a vida daquele homem. Ele transformou a vida do paralítico no tanque de Betesda, um homem que vivia ali há 38 anos como paralítico, mas Jesus foi lá e transformou a vida daquele homem. Jesus transformou a vida do cego de nascença, lá de João, capítulo de número 8. Os irmãos entendem aquilo que Jesus Cristo fez, meus irmãos? Ele é o Deus que nos visita. Ele é o Deus que nos traz, que trouxe libertação. Ele é o Deus que foi por onde passando e transformando vidas, porque Ele é o cumprimento literal dessa poesia. Ele mesmo era o caminho, porque o versículo de número 8 fala sobre um caminho que se chamará caminho santo, um caminho pelo qual o imundo não passará, porque todo aquele que passar por esse caminho será antes santificado. O caminho seguro para Deus, um caminho pelo qual, veja o verso de número 9, um caminho pelo qual andam os remidos, veja o verso de número 10, um caminho pelo qual andam os resgatados. Esse caminho é Jesus. Ele disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta profecia, meus irmãos, ela tem um cumprimento. Terceiro ponto, ela tem um cumprimento em todos os tempos, em todas as épocas, em nossos dias, um cumprimento para nós. E talvez esse seja o ponto mais importante, porque é o ponto que toca a nossa geração. Todos aqueles que estão exilados espiritualmente, talvez vivendo numa Babilônia espiritual, um deserto. Todos aqueles que estão longe de Deus, vivendo sob opressão, domínio das trevas, vivendo num deserto espiritual, num local de morte espiritual, na pobreza espiritual, no desalento de coração, em cegueira, em surdez espiritual, em coxidão, em surdez, em sede, em escravidão. Meus irmãos, Jesus é aquele que atua hoje em nossas vidas. Amém, igreja? Ele é aquele que atua em nossas vidas, Ele é aquele que muda a nossa vida. Jesus é aquele que, quando visita alguém, Ele transforma a vida dessa pessoa de um deserto em um jardim florido, trazendo para esse verdadeira alegria. Amém, meus irmãos? Jesus é aquele que traz abundância espiritual, nos faz ver a glória de Deus. Veja ali,
os primeiros versículos dizendo assim, que dizem assim: o deserto e a terra se alegrarão. O ermo, né, o local muito seco, se alegrará, exultará e florescerá como o narciso. O narciso, ele é a flor da primavera. Meus irmãos, é isso que Jesus Cristo faz. Ele transforma lugares desertos em lugares alegres. Ele transforma lugares secos em lugares floridos. Ele está falando de almas. Almas, veja verso de número 2. Almas que ele faz florescer abundantemente, jubilar e se alegrar. Ele fala aqui, meus irmãos, da glória do Líbano, do esplendor do Carmelo e do Saron. Esses são lugares belíssimos, lugares fertilíssimos. Por que esses locais são fertilíssimos? Ele diz aqui: porque viram a glória e o esplendor do Senhor. Amém, meus irmãos? Então imagine, não há pessoa que seja visitada por Jesus e que não possa ser transformada por Ele. Por mais seca espiritualmente que seja a vida de alguém, o Senhor pode fazer florescer. Amém, meus irmãos? Não há impossíveis para o nosso Deus. Veja o versículo de número 7. Ele fala que a areia esbraseada, ou seja, você já andou numa areia esbraseada? Não tem como andar, né? Queima o pé, tão seco que é o local. Mas ele diz aqui que esse local se transformará em lagos, a terra sedenta, né? A vida sedenta, receberá mananciais de águas, onde viviam os chacais, os demônios. Crescerá a erva com canas e juncos. Está falando da ação do Espírito Santo transformadora. Amém, igreja? Eu quero dizer a você que se sente nessa noite vivendo em escravidão, você que se sente vivendo num deserto, enfraquecido, em sede espiritual. Talvez você se sinta espiritualmente cansado e perdido, sem esperança, mas Jesus veio para morrer na cruz em seu lugar. Ele veio para mudar a sua vida como de um deserto para um jardim. Creia em Jesus, venha para Ele. Busque-o como o único caminho que leva para o Pai. Ele é o caminho seguro. Ele pode fazer o impossível acontecer. Ele pode manifestar a sua glória em sua vida. E a tristeza e o gemido em seu coração se transformará em alegria e cânticos ao nosso Deus. Esta profecia tem um cumprimento na eternidade. Como dissemos, ela se cumpre em várias etapas, pelo menos 4 etapas. Nós poderíamos fazer também aplicações pessoais. Ela tem um cumprimento para os ouvintes originais do profeta Isaías, que seriam resgatados por Deus da Babilônia e trazidos novamente à terra prometida. Ela tem um cumprimento na vida de Jesus, na sua encarnação, nos dias em que ele esteve aqui neste mundo. Ela tem um cumprimento em nossas vidas, hoje. Amém, meus irmãos? Ninguém que está em Cristo está no deserto. A sua vida tem que florescer no poder do Espírito Santo. Mas essa palavra também tem um cumprimento para a eternidade. Jesus voltará para levar os que são seus. Nesse mundo ainda enfrentamos inimigos, desertos, enfermidades, tristezas, mesmo estando em Cristo. Ainda enfrentamos, porque o cumprimento pleno desta profecia poética se cumprirá no novo céu e na nova terra. Quando Jesus voltar, o deserto, o pouco deserto, ou o deserto que ainda vemos, não mais existirá. O deserto não existirá. A Bíblia fala da nova terra como um local. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela apresenta a Nova Jerusalém como uma cidade-jardim. O deserto não mais existirá, não haverá tristezas ou inimigos, nem enfermidades, nem perigos. Quando Jesus retornar,
nos alegraremos em extremo e habitaremos no novo mundo que será um jardim florido. Grande alegria, esplendor, prosperidade, e ali veremos toda a glória de Deus. Teremos saúde no sentido pleno, haverá plena segurança. Ali ninguém jamais se perderá no caminho. Amém, igreja? Mas e hoje? Porque esse texto nos fala do que Deus fez, mas também fala do que Ele está fazendo e fala do que Ele fará. Mas o texto também diz algumas coisas que nós devemos fazer. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo o que esse texto diz que nós devemos fazer. Lembre-se que quando Isaías profetizou, quando ele trouxe essa palavra, ele trouxe a palavra a um povo que ainda seria exilado e que deveria ter esperança. Aquele povo deveria crer. Então, meus irmãos, nós devemos crer. Amém, igreja? Aquele povo deveria crer que tudo estava no controle de Deus, porque Deus estava revelando a Isaías a história, e o povo deveria crer que Deus cumpriria a sua palavra. Nós devemos crer, nós devemos acreditar em Deus, que Ele cumprirá a sua palavra, e que Ele tem poder para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Amém, igreja? Nós devemos crer. Um dos meus professores lá do Jumper, o Mackenzie, dizia que a fé é o braço que se estende para se apropriar das promessas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer. Devemos crer no poder de Deus para transformar pessoas e circunstâncias. Às vezes a gente olha para algumas vidas e diz assim: essa vida não tem esperança. É um deserto só, não tem esperança. Mas Deus está dizendo nesse texto, Ele nos diz aqui que Ele pode transformar completamente desertos em jardins. Então nós devemos crer que Deus pode transformar pessoas e circunstâncias. Devemos, meus irmãos, nos alegrar, porque Isaías está chamando o povo a se alegrar na boa notícia. E nós temos aqui uma boa notícia. Devemos nos alegrar com essa boa notícia. Devemos, meus irmãos, nos fortalecer e nos firmar. Veja ali o versículo de número 3, diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então, algumas pessoas estavam com tanto medo, a desesperança era tão grande, que elas estavam muito enfraquecidas. E Isaías diz: olha, se fortaleçam, porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, Deus forte e poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais. Então fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Meus irmãos, nós devemos também animar uns aos outros. Às vezes nós encontramos uns crentes desanimados. E, meus irmãos, às vezes o crente pode sim passar por momentos de desânimo. Mas o problema é quando um desanimado encontra outro desanimado. O cabra está lá para baixo, dizendo: ó, está ruim, está difícil. Chega um e fala assim: ó, está ruim mesmo, está difícil. E a pessoa que está num buraco, ele joga terra num buraco. Porque aí, olha o que Isaías diz ali no versículo de número 4. Dizei aos desalentados, aquele que não tem esperança nenhuma no coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vos salvará. A vingança aqui, meus irmãos, para os primeiros ouvintes de Isaías, era a vingança de Deus contra os babilônios. Mas para nós, é a vingança de Deus contra o nosso adversário, que é Satanás. Então, aqueles que estão desalentados, sem esperança no coração, nós devemos dizer para essas pessoas: olha, se fortaleça, tenha ânimo, eis o nosso Deus, Ele vem nos salvar. Ele é o nosso ajudador. Amém, igreja?
devemos também ser profetas em nosso tempo, proclamando que Deus transforma. Tem muitas pessoas nessa cidade, e muitas estão próximas de nós, onde estudamos, onde trabalhamos, talvez nossos vizinhos, pessoas que estão angustiadas, sem nenhuma esperança, pessoas desanimadas, pessoas que estão vivendo num verdadeiro deserto espiritual, estão ali cativas de Satanás. E meus irmãos, nós podemos sim dizer a essas pessoas: Deus transforma a sua vida. Jesus já pagou o preço na cruz da sua transformação, da sua libertação. Venha para Cristo. Nós devemos, meus irmãos, ser o profeta Isaías hoje, cada um de nós. E devemos orar, é o que devemos fazer, devemos orar, buscando a visitação de Deus. Porque o que marca essa poesia é a visitação de Deus. Quando Deus vem, meus irmãos, Ele transforma tudo. Jesus Cristo já visitou esse mundo, mas Ele continua ainda fazendo visitações. Visitações transformadoras. E é a visita de Deus que provoca a morte em vida, que provoca o deserto seco em um jardim florido. Feche os seus olhos. Creia em Deus, em suas promessas, creia no seu poder transformador, busque se alegrar no Senhor, se fortalecer, e busque agora a visita de Deus. Busque a visita de Deus. Porque Deus pode fazer o que nenhum homem pode fazer. Às vezes nós desanimamos porque olhamos para o que o homem pode fazer e esquecemos de olhar para Deus e aquilo que Ele pode fazer. Busque a visita de Deus para você, para a sua casa. Busque a visita de Deus para a sua vizinhança. E como igreja, vamos buscar a visita de Deus para essa cidade. Deus amado, em nome de Jesus, como corpo de Cristo, nós nos colocamos diante de Ti em oração. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra maravilhosa de esperança. Te louvamos, ó Deus, por esse texto poético tão profundo que o Senhor deu ao profeta Isaías, onde ele nos mostra a imagem de um deserto sendo transformado em um jardim. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, visita aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles, ó Pai, que estão vivendo em sequidão espiritual, aqueles que estão vivendo em um deserto, aqueles que estão, Pai, desalentados de coração, que recebam agora a visita do Senhor, a visita transformadora do Espírito Santo de Deus. E que o Senhor transforme, Pai, vidas em jardins floridos para a glória do Teu nome. Tua palavra diz que o deserto exultará e florescerá como narciso. Faz, ó Deus, com que narcisos floresçam nessa noite aqui, para a glória do Teu nome. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos por nós, mas não apenas por nós. Visita, Senhor, através da Tua palavra, pelo Teu poder, e usa-nos como Teus instrumentos. Visita pessoas, ó Deus. Visita muitas pessoas. Que nós sejamos nas Tuas mãos instrumentos também de transformação. Que o Senhor nos use, Deus, para transformar desertos em jardins. Terras secas, terras esbraseadas, em terras cheias de água, cheias de vida, terras férteis, para a glória do Teu nome. Vai livrando, Senhor, esta cidade, vai livrando, Senhor, os nossos vizinhos, vai livrando, Senhor, daqueles animais do deserto que representam Satanás, ó Deus, e seus demônios. Vai livrando, Senhor, e vai guiando, Senhor, os perdidos
por um caminho seguro que é o Senhor Jesus, o único caminho de salvação. Que os remidos andem por esse caminho, Pai, que os resgatados do Senhor andem por esse caminho, e que a tua igreja, Senhor, cresça e se multiplique nessa cidade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quero chamar aqui